Bom dia, galera do Crocodilo Reaça. Eu fiz uma live de cerca de 50 minutos, onde eu estava mostrando para vocês qual é a estratégia do Senado e quais os riscos que a gente vai correr em relação ao Senado Federal. Então é importante que vocês que não assistiram, depois que acabar essa live aqui, dá um pulinho lá, porque pode ser que você fique boiando em algum momento nessa live aqui, em que pese a gente só fazer uma complementação da anterior, pode ser que você fique boiando. Foi uma live muito técnica, muito complexa para o pessoal entender. Então é importante que depois vocês vejam, tá? Mas antes da gente começar a falar propriamente dito, mas eu quero mostrar para vocês uma reportagem que saiu hoje na Foice de São Paulo, muito interessante, falando dela, né? A amante bate-coxa Hoffmann da planilha da Odebrecht. E é isso que nós vamos mostrar hoje para vocês. Então vamos ver aqui o que está acontecendo para vocês entenderem. Olha só a manchete, tá? Essa manchete está na Foice de São Paulo. Aqui, ó. Foice de São Paulo sempre está aqui com a gente, curta também o canal dele. É a Foice de São Paulo, na realidade, né? Glaze vê governo ofuscado por crises e admite que parte da base pode estar contra Lula em 2026. Contra Lula em 2026. Ministra da Coordenação Política afirma que casos PIX e INSS consumiram energia de comunicação. Essa aqui é a manchete. Portanto, nós estamos falando da ministra do Lula, que antes era uma coisa no Congresso, agora era outra, né? A Glaze Hoffmann, ela está admitindo algo que a gente já vinha falando para você. Eu fiz uma live no começo do ano chamada Lula, o leproso político. E eu disse que ninguém estava mais querendo ficar próximo do Lula, principalmente os partidos de centro, né, que estão com ministérios, etc. E no final do ano passado, se não me engano foi novembro, dezembro do ano passado, eu avisei que a União Brasil ia desembarcar do governo Lula e vocês estão vendo isso hoje. Então, esses partidos de centro, mesmo ocupando espaços nos ministérios, eles abandonaram o Lula, literalmente falando, basta vocês verem as votações no Congresso Nacional. Só que esse desembarque ele vai ficar mais intenso daqui por diante. E a própria Glaze Hoffmann, a ministra de articulação do Lula, já admite o desembarque da base aliada para 2026. E por isso que eu disse para vocês que a live anterior, lá do Jacareditanga, ela é complementada por essa que a gente vai fazer agora. Vejam, quando a gente falou para vocês, né, que 2026 iria começar a partir do dia 1º de janeiro de 2025, nós não mentimos para vocês. Vocês estão vendo que não se fala de outra coisa nas reportagens a não ser das eleições de 2026. Por isso perseguição em relação ao Eduardo Bolsonaro, por isso quererem prender Carla Zambelli, por isso quererem prender Bolsonaro, porque eles já sabem o que está acontecendo. E mais importante ainda, eu avisei a vocês que a eleição municipal, em particular a de cidade de São Paulo, ela seria fundamental para as eleições de 2026. Mas antes da gente começar a falar da Glaze propriamente dita, é importante de vocês lembrarem uma coisa. Quando a gente falava lá atrás, ainda em 2022, para você, que as eleições municipais de 2024, elas seriam fundamentais para 2026 e que nós teríamos que fazer uma quantidade enorme de prefeitos e vereadores, agora vocês conseguem enxergar isso. Vejam só que as pesquisas, elas estão mostrando uma realidade e se baseando, elas sempre se baseiam nas eleições anteriores para serem feitas as suas análises. Os comentaristas se baseiam. Então vocês estão vendo comentaristas falando, não, porque em 2022 Bolsonaro estava atrás, mas conseguiu se recuperar. Porque em 2022 teve... Então eles sempre utilizam o passado como espelho. Só que eles vão ter uma surpresinha em 2026. Nada agradável e que nós vínhamos falando para vocês que era fundamental. Nós fomos para 2022 sem base de prefeitos e vereadores. Nós não tínhamos uma base sólida. Porque se na live anterior eu disse que nós erramos em 2018 porque nos concentramos em colocar o Bolsonaro, mas nós não nos preocupamos com o Senado Federal, eu volto a repetir para vocês que em 2022 nós fomos para uma eleição sem base feita em 2020. Nós não tínhamos uma base forte de prefeitos e vereadores de direita, porque a direita ainda era muito nova. Nós não tínhamos ainda o conhecimento que nós temos hoje. Então, nós estamos agora diante de uma situação totalmente diferente. Uma direita consolidada nos municípios. E a gente pode comprovar isso agora. Quantos de vocês aqui moram em municípios que não são governados pela esquerda? Ou seja, o prefeito ou é de direita ou é de partido de centro, mas não é de partido de esquerda. Olha só a quantidade de gente que já começa a falar eu. E isso foi fundamental para afastar a esquerda de algo que é muito importante numa eleição federal para deputados federais e senadores. Base. Base. Por que base, Kleber? As prefeituras, elas são importantes, porque tanto o prefeito da cidade pequena e média, quanto o vereador da cidade pequena e média, eles são próximos dos eleitores. Vocês que votaram nas últimas eleições municipais de cidades pequenas e médias de São Paulo, vocês não conhecem os seus vereadores, não encontram com eles na rua, na feira, no restaurante, no açougue. Vocês não têm essa proximidade? Quantos de vocês não têm a facilidade de ir até a prefeitura e conversar com os funcionários, porque não encontram com o prefeito em determinados eventos da cidade e não cobram do seu prefeito diretamente? E o nosso país é feito basicamente
principalmente de municípios pequenos e médios. As pessoas se preocupam muito com os grandes municípios como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, mas se esquecem que as pequenas e médias cidades é que formam realmente o nosso país. São elas que dão cara ao nosso país. E é justamente, olha só, Beija-Flor, o vice mora perto de mim, o vice-prefeito da cidade. E em 2018, nós fomos para a eleição sem nada. Bolsonaro não tinha tempo de TV. Estou falando de 2018. O tempo de TV, quem emprestou ao Bolsonaro foi o PRTB. E sabe quanto tempo de televisão tinha no total o Bolsonaro naquela ocasião? 15 segundos. E a TV naquela época era muito mais influente do que hoje. As redes sociais de hoje são muito mais fortes do que em 2018. Então vamos começar a análise a partir desse pressuposto. Porque nós somos bombardeados todos os dias com análise de jornalistas da Bandeirantes, do SBT, da Record, da Globo, principalmente da Globo. E as análises deles sempre são voltadas com um viés de esquerda. Eles são de esquerda e, portanto, eles são torcedores, eles não são analistas. Eu, muitas vezes aqui, falo coisas que muitos não gostam. Eu não estou aqui para falar o que vocês gostam de ouvir. Eu estou aqui para mostrar o caminho. E, às vezes, o caminho não necessariamente é o que eu gosto de ouvir. É o que eu gostaria. Mas eu tenho que fazer isso. É minha obrigação. Eu tenho que assistir essas porcarias todo santo dia para mostrar para vocês o que o cara da CNN está falando de errado, o que a jornalista da Globo News, a Ursona da Coca-Cola, a Mortadela Lima, está querendo com o que eles falam. Esta é a minha função, de mostrar para vocês o caminho. Portanto, todos eles fazem análises com base nas eleições anteriores, mas esta eleição de 2026 é totalmente diferente. Nós estamos indo preparados. Nós estamos indo para 2026 com uma rede social muito mais forte do que era em 2018, do que era em 2022. Nós estamos indo para 2026 com uma base que nós não tínhamos. Nossos vereadores de direita, nossos vereadores de centro-direita, nossos prefeitos de direita, nossos prefeitos de centro-direita, eles já estão fazendo um trabalho importantíssimo: bloquear os fundos das prefeituras na mão da esquerda. A esquerda tem por característica utilizar funcionários públicos e fundos de prefeitura para fazer campanha e financiar campanha deles para deputado federal, para Senado. Eles fazem isso sempre. Só que no momento em que nós colocamos lá pessoas que não são de esquerda nas prefeituras, o primeiro trabalho para 2026 já foi feito em 2024. O bloqueio de verbas de prefeituras na mão da esquerda. Eu pergunto para vocês já tinham pensado nisso, sim ou não? E veja que eu estou fazendo duas lives, uma em seguida da outra, que são lives chatas de serem feitas, porque são lives técnicas. E eu garanto que muitos de vocês não tinham pensado nisso. E ninguém está falando isso para vocês. Nenhum analista de pesquisa, nenhum analista político da Globo, da CNN, está mostrando esta verdade para vocês. E isso vem sendo construído por pessoas, por lideranças que pensam no que estão fazendo, sabem o que estão fazendo, e por isso a importância de nós confiarmos na nossa liderança chamada Jair Messias Bolsonaro. E é isso que eu estou passando para vocês. Se nós não tomarmos ciência e consciência de como esse xadrez político funciona, nós sempre seremos reféns na mão da esquerda e desses caras que controlaram o tempo todo o nosso país. Quanto tempo nós fomos manipulados e controlados e quanto tempo nós levamos para entender como que isso funciona? Por isso é importante o like de vocês. Deixem o seu like. E é aquilo que eu falei para vocês e que eu venho sempre dizendo: é o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos que estão em jogo. Para mim seria muito mais útil fazer uma live aqui mostrando as gafes que a Globo fez ontem. Não significa que eu não vou fazer. Também vou fazer. Mas nós não podemos deixar de fazer as lives técnicas, educativas, porque nós precisamos aprender política para nós nos libertarmos daquilo que nós nos encontramos hoje no país. As ursinhos da cola estão desesperadas, porque vocês estão sendo hoje instruídos. Esta é a função. Quando você vê falando em crise do Pix e crise do INSS, como está nessa manchete que eu vou ler daqui a pouco para vocês estão começando a observar que o Nicolas fez um trabalho que arrebentou com a esquerda na comunicação. Os vídeos do Nicolas viralizaram e chegaram em pessoas que não gostavam de política. Ele atinge um público mais jovem que não gostava de política ou que era atingido pela esquerda. E esse público mais jovem, como se mostrou a pesquisa de ontem, por isso a importância de eu mostrar a pesquisa a respeito da religião. Quando eu mostrei e fiz análise, veja que jovens de 10 a 14 anos, quantos de vocês têm jovens dessa faixa etária em casa? Some a ira dos prefeitos sem fundo municipal. Exatamente, Aldo Luiz. Vamos somar a isso os prefeitos que não estão com fundo, porque o dinheiro acabou, eles pegaram todo o dinheiro para eles.
assaltaram os cofres do país. Obrigado pelo seu suporte. Vocês imaginavam que as prefeituras e as vereanças eram tão importantes para essas eleições? Vocês imaginaram que a esquerda passou o tempo todo doutrinando os nossos jovens dos 10 a 14 anos? E quantos de vocês têm filhos ou netos nessa faixa etária de 10 a 14 anos? Filhos, netos e sobrinhos. E esta é a faixa etária hoje que mais está indo para ou ser evangélico ou ser católico, praticante, conservador. Porque um fenômeno que está acontecendo é que a Igreja Católica está se tornando mais conservadora também. Ela que tinha um viés progressista. E veja que a Igreja Católica no Brasil encolheu nos últimos anos justamente no mandato do Papa Francisco, progressista, que acabou de ser substituído. Então, esses fenômenos, eles não são isolados e é importante que a gente entenda tudo isso. Não adianta eu ficar como uma hiena chorona. Ó dia, ó céus, ó azar, tudo vai dar certo, não vai dar certo. Ai, não adianta, isso aí não vai trazer a nada. A gente tem que mostrar o caminho. E o caminho parte de vocês. A partir do momento que vocês começam a entender isso, a partir do momento que vocês começam a saber política, vocês começam a influenciar quantas pessoas. Isso é importante. Vamos ler a reportagem agora para a gente juntar todas as peças desse xadrez. Agora chegou a hora de nós colocarmos esse tabuleiro formado. Tudo aquilo que eu falava e que agora começa a ser montado e vocês vão começar a ver toda essa montagem preparada e esse xadrez finalmente vai ficar claro na cabeça de todos vocês. Olha só, olha isso daqui, que legal. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse em entrevista à Folha que as crises do PIX e do INSS prejudicaram o esforço de recuperação da popularidade do presidente Lula. Olha o Nicolas aqui, a importância dos canais de direita no YouTube, de nós estarmos em todas as mídias, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, YouTube. Essa é a importância da comunicação multimídia, que muitos às vezes não entendiam. Abro aspas aqui para Leite Quente, da Gleisi Hoffmann. Mesmo que você queira comunicar medidas positivas, elas ficam ofuscadas pela administração das crises, afirma. Quais medidas positivas? Você, esquerdista, ursinho da Coca-Cola que está me assistindo, me cita quais são essas notícias positivas. Elas não existem. Não existe notícia positiva deste governo. Nós já estamos indo para 3 anos de desgoverno. A imprensa omitiu de vocês que houve um aumento de 92% do desmatamento da Amazônia no último ano de 2024. 92% de aumento. Mas não são eles os defensores do meio ambiente? Quais as notícias positivas? Esqueceram da existência dos Yanomamis? Os índios Yanomamis não têm mais problema. Esqueceram que uma ONG de São Bernardo do Campo ligada ao PT recebeu milhões de reais para retirar lixo em terra Yanomami? Olha a distância de São Paulo até onde estão os Yanomamis para uma ONG paulista e tirar lixo em terra Yanomami. Dá para você acreditar nisso? Falta espaço para a gente falar da quantidade de notícias negativas. A corrupção desenfreada do governo. A crise do PIX e a crise do INSS só escancaram a corrupção em um período em que nós fazemos 20 anos do escândalo do Mensalão. 20 anos do Mensalão e eles não mudaram nada. Continuam metendo a mão nos Correios, continuam metendo a mão na Previ, continuam metendo a mão na Petrobras, continuam metendo a mão no INSS e agora roubando os aposentados do Brasil e tentando colocar a culpa no Bolsonaro, mas não colou. E por que não colou? Por mais que a imprensa tradicional, comprada, vendida, suja, hipócrita, porca, quis fazer esse trabalho, as redes sociais não permitiram. Vocês não permitiram, porque hoje vocês se informam, não mais pela TV. Por isso eles querem calar as redes sociais. Genesi Bispo citou Itaipu, corretíssimo. Para ela, Gleisi Hoffmann, no entanto, o patamar de aprovação de 40% é uma condição suficiente para a reversão do quadro. 40% de aprovação do Lula é suficiente para reversão do quadro? A ministra reconheceu ainda que parte dos partidos que hoje integram a base de apoio estará em campo adversário nas eleições de 2026. Então, para tudo. Eu não vou nem ler a entrevista, que depois vocês vejam com calma, para vocês verem aquilo que eu vou comentar aqui. Eu vou tomar uma água antes, porque vamos parar tudo agora e vamos começar a falar de coisa séria. Então eu mostrei para vocês a base, mostrei para vocês que nós não tínhamos, eu mostrei para vocês que o Lula se tornou um leproso político. Agora eu vou tomar uma água para começar a live de verdade. Serene certo, as redes sociais não serão bloqueadas. Elas não serão bloqueadas. Veja só, vamos começar a live de verdade. Meus amigos, nós não tínhamos base e agora nós temos. Eles tinham dinheiro de prefeituras e vereança e agora eles não têm mais da maneira como eles tinham, derreteram. Nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje e hoje temos. Eles tentam regular, bloquear as redes sociais, mas não vão conseguir, porque nós não vamos permitir. O que está em jogo do artigo 19, o voto do ministro André Mendonça já deixou claro um recado para o Congresso Nacional. Eles não vão conseguir. Ninguém cala a voz de Deus. Prestem atenção numa coisa, que é o mais fundamental. Se nós passamos a ter base, se nós passamos a ter comunicação, se nós passamos a ter liderança, se nós passamos a ter fundo partidário eleitoral, que nós não tínhamos em 2018 e nem em 2022. Nas duas eleições, Bolsonaro foi para a linha de frente, primeiro com o PSL, que agora virou União Brasil, e depois com o PL. Ambos sem fundo partidário eleitoral e tempo de televisão suficiente
suficiente? Nós temos. E agora, além desses fatores todos que nós falamos, além de nós termos conhecimento da internet que nós temos algo que eles não têm. Quadros. Nós temos pessoas e eles não têm. Por isso o desespero da Gleisi Hoffmann. Quando você junta tudo isso a um apoio político de partidos de centro que Lula teve na eleição de 2022, nós lutamos sozinhos. Este apoio está migrando, saindo das mãos e da base do PT, admitido pela própria Gleisi Hoffmann, e migrando para a base da direita. Ninguém mais suporta o Lula. Ninguém mais suporta. E esta base que ocupa ministérios hoje está preparando o seu desembarque. Lula estará abandonado, sozinho num barco. É isso que faz nos perguntar, será que ele vai insistir mesmo com a candidatura dele? E por que isso? Porque Lula, ele não caiu na realidade ainda. Ele está vivendo num mundo paralelo. E a esquerda está vivendo esse mundo paralelo porque ela acha que ela ainda tem as condições que ela tinha em 2022 e não tem mais. Não tem mais. O que nós estamos vendo daqui por diante é um desembarque e um desespero total. A parceria que foi montada entre STF e Executivo está desmoronando a cada dia. E eu nem estou levando em consideração a pressão internacional, porque já não é mais só os Estados Unidos, já não é mais só a Argentina de Milei. Nós estamos falando de Espanha, com decisões que estão derrotando, e muito em breve Itália também. Nós estamos falando de revistas que antes não falavam a verdade e começaram a falar. Nós estamos falando até da Globo falando a verdade, coisa que antes não fazia. Eu vou tomar a liberdade de pegar aqui um dos nossos amigos. Eu poderia pegar, vamos ver qual deles aqui está mais fácil de eu pegar. Eu vou pegar o Gustavo Gaia. Poderia pegar o Paulo Figueiredo, que falou da mesma. Olha só o que o Gustavo Gaia... Guga Chakra defende sanções contra Moraes e é massacrado na Globo. Vídeo do Gustavo Gaia, de 2 semanas atrás. Olha só esse aqui, às 13 horas. Moraes está encurralado, diz ministro para Daniela Lima. E é esta a matéria. They don't believe how toxic this is. If you're still using a plastic... Ainda bem que tá em inglês, hein, Gustavo? Tô te dando aqui, ó. Vou pegar aqui o Gustavo Gaia. O vídeo dele é curtinho, de 5 minutos. E eu tinha trazido para vocês na live de ontem pela manhã, vou adiantar aqui, vou já colocar no ponto. Eu havia adiantado que a Daniela Lima, a Mortadela Lima, tinha cometido uma gafe na Bobo News. E o Gaia, ele trouxe ontem à tarde esta gafe. Ele foi lá buscar. Gaia e Paulo Figueiredo já trouxeram isso. E eu vou mostrar agora para vocês do que eu estava falando. Presta atenção como que esse trabalho, que não tem uma articulação, porque na cabeça deles todos nós trabalhamos num gabinete do ódio, onde todo mundo organiza. Não. São pessoas independentes que estão fazendo o mesmo trabalho e mostrando para vocês a verdade. Olha só isso. Da Daniela Lima e da Natuza Neri, do jeito que elas estão fazendo chacota com a situação da Carla Zambelli. Mas no finalzinho do vídeo tem uma informação que vale a pena prestar atenção. Então vamos lá, o início é terrível, tá? Vamos prestar atenção. Eu troquei com um integrante do Supremo, eu escrevi. Ai, gente, desculpa. Oh, desculpa. Da manhã, a Zambelli fugiu, ministro. Aí às 11h25 o ministro responde: pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Não, todo mundo já diz que é ditadura, todo mundo já sabe que é uma ditadura, só vocês fingem que não é uma ditadura, porque é uma ditadura que tá perseguindo as pessoas que vocês não gostam. Tá, isso tá claro. Rindo do fato da Carla Zambelli ter que fugir dessa ditadura também. Mas calma que a gente vai chegar na parte que essa parte chamou atenção. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até no momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Primeira informação. Ou seja, quem mandou isso pra Daniela não foi o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator, beleza? Não é. E essa pessoa faz um comentário terrível, ó. Se eu fosse o relator, tava todo mundo preso. Quem é todo mundo preso? Essa parte chamou atenção. Quem seria esse ministro que tem uma percepção pior que o Alexandre? Agora vem a parte principal. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Preste atenção. Primeira informação. Tá aí o trecho que eu tinha revelado para vocês ontem e que eu tinha alertado vocês ontem de manhã. Parabéns aqui ao Gustavo Gaia. Eu vi que ele extraiu isso de uma outra pessoa também. E esse é o trabalho em conjunto. Veja só, ela soltou isso. Eu não sei, eu não cheguei a ver se ele mostrou a continuação. Espero que ele tenha mostrado a continuação, porque nesse mesmo instante eles mudam de assunto. Vamos ver se mostrou a continuação. Vamos deixar o comentário do Gaia para eu fazer o comentário depois. Quem tá falando isso é um ministro do STF. Emparedado. Um ministro do STF que quer tomar atitudes piores para Alexandre de Moraes disse isso aqui, ó. Muito emparedado. Alexandre de Moraes está muito emparedado. Ou seja, ele está impossibilitado de fazer o que ele realmente gostaria de fazer. E por que ele está impossibilitado de fazer o que ele gostaria de fazer? Pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Ele quer uma mídia que não seja isenta? Você entendeu? Ele está emparedado por causa dos isentos da mídia. Mas não é o objetivo da mídia ser isento? O que ele precisa? Do apoio da mídia ou da mídia militante? Não, gente, eu vou até... Vocês entenderam o que o ministro do STF está falando? Olha... E se vocês conseguirem a continuidade desse vídeo, vocês vão ver que a Natuza Neri recebe no ponto a informação para tirar imediatamente isso da reta, para sumirem com essa informação e mudar de assunto. Porque ela simplesmente
simplesmente entregou o pavor deles. E quando fala da mídia, isentos da mídia, eles estão querendo dizer que parte da mídia já não está mais. E eu vou mostrar isso para vocês na outra live. O Demetrio Manioli, ontem, ele arrebentou. Ele e o Guga Chakra, eles arrebentaram com os outros esquerdistas da Globo News. Parte da mídia começa a mostrar a verdade. E arrebentaram com o quê? Mostrando que houve sim interferência do ministro Alexandre de Moraes na soberania americana. Tanto o Guga Chakra quanto o Demetrio Manioli colocaram isso, e eu vou mostrar isso para vocês hoje. Bonjour, Marangela Sol, ça va? E é importante eu colocar isso para vocês, porque, veja, as pessoas vão buscando isso. Quando a gente traz a informação, as pessoas vão buscando. E tá aqui. E a conclusão disso foi o desespero de se retirar. Eles tentaram, mas estava ao vivo, já não tinha mais o que fazer. A Mortadela Lima já tinha entregue o jogo. Então, para quem assistiu, não sei se alguém aqui estava vendo ao vivo, assim como eu estava vendo, isso aconteceu anteontem, à noite, na Globo. Quem estava ao vivo presenciou isso. E o que ele fala ali? Os isentos do Congresso. Então, a gente tem que entender que mudou a figura, mudou o cenário. Jornalistas estão abandonando o governo e o Congresso está abandonando o governo. Portanto, o Congresso lê esse centrão. E a Gleisi Hoffmann admite agora esse abandono. Então, o que nós vamos observar daqui por diante, é um desembarque total do governo Lula. E agora vocês começam a entender o xadrez político. Por isso que as lives hoje, elas não serão poucas, serão uma sequência de lives em grande quantidade, mas serão fundamentais para vocês entenderem todo o cenário e começarem a perceber. Porque vai ser fundamental que vocês entendam isso. Nós não podemos sucumbir nas eleições de 2026. Quem é o ministro? Juracy Ferreira, eu não sei. Mas fontes minhas dizem que ele é um ministro que parece um dinossauro. Não sei. Fontes minhas me disseram que ele tem um ajudante, né, que tem o nome de um jornalista do Metrópole. Mas não sei, não posso cravar. Ai, meu Deus, lá vem o jacaré falado com a pele, meu Deus do céu. Portanto, meus amigos, nós estamos diante de uma realidade que não dá mais para fugir. E se você ainda duvidava das pressões internacionais, a Mortadela Lima mostrou. Então, é um ministro que está acuado por pressões internacionais, por pressões do Congresso e por pressões da própria mídia, que pararam de falar as asneiras e acobertar as asneiras do ministro Alexandre de Moraes. E isso agora começou a ser exposto, um dia após o outro. Então nós vamos expor hoje, durante o dia, essas matérias e vou fazer uma matéria especial, vou fazer uma live especial de uma pessoa que está incomodando muito. Uma das estratégias que eles utilizam em Brasília, e vocês têm que começar a perceber isso, que quando eles querem que você fale uma coisa, eles falam outra. Bolsonaro já tinha dado um exemplo que cabe perfeitamente bem. Se vocês quiserem esconder alguma coisa de um lado da estrada, bote fogo do outro lado, porque você vai prestar atenção no outro lado e vai passar e nem vai ver o que estava aqui nesse cabeça. É exatamente assim que a mídia e a esquerda funcionam. Quando eles começarem a colocar uma determinada coisa, preste atenção no que eles estão querendo esconder. É ali que vocês vão encontrar o segredo. É ali que vocês vão encontrar a verdadeira fonte de informação. Tá aqui, Antônia, lembra dessa frase. Por isso que eu estou dizendo para vocês. Eles estão desesperados. As matérias que eu estou trazendo, o que eu estou trazendo para vocês, eu sei que são lives chatas às vezes, são lives que faz a gente pensar, logo num sábado de manhã o Jacaré trazendo isso, mas não tem mais tempo. Chegou a hora de nós começarmos a formar esse exército. Eu vim ao longo do tempo ensinando vocês a fazer cortes de live, ensinando vocês a ganhar dinheiro nas redes sociais, ensinando vocês agora a mexer com inteligência artificial. Vocês não têm noção do quanto vocês vão ser importantes nas próximas eleições de 2026. Vocês não têm noção. E quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais vocês vão conseguir transmitir esse conhecimento. Mais vocês não vão só se enriquecer, vocês vão enriquecer os outros. E é assim que a gente vai vencer em 2020. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer essas duas lives. Agora a gente vai descansar, fazer algumas coisas, tal, etc. E nós voltamos mais tarde. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.